Pai do Senhor, irmãos, amém? Pai do Senhor, amém? Eu sei que às vezes a gente pode chegar essa hora da noite, um pouquinho cansado, né? O pastor Rodrigo já falou que eu estava aqui quase dormindo, babando, né, pastor? Falou que eu já estava aqui quase dormindo, babando, né? Mas eu entendo, irmãos, que só o fato de nós estarmos vivos e podemos estarmos aqui juntos na casa do nosso Deus, na sala do Pai, poder ter essa conversa de pé de ouvido com o papai é muito importante. Vamos nos colocar de pé para poder... Eu vou ler um texto da palavra do Senhor, depois vou ler mais alguns textos, mas eu queria já começar lendo o texto e depois a gente segue em diante. Só para o pessoal aí da transmissão aí poder se achar, a Bíblia que eu tenho é uma Almeida Revista e Atualizada, um ARA. Então, vou ler Marcos 6, do versículo 1 até o 6. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Vamos fechar nossos olhos. Fala, Senhor. Papai querido, nessa noite, ó Deus, como já foi louvado, orado, agradecido, que o teu Santo Espírito, ó Deus, tome conta deste lugar, Senhor. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar, pois eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Quero ser apenas um canal de instrumento daquilo que o Senhor quer ministrar na minha vida e na vida da igreja. Ó Pai, eu peço que, a começar por mim, afaste todo o cansaço, toda a preocupação, toda a tristeza, tudo aquilo que possa me distrair de ouvir de Ti, ó Deus, o desfrutar da Tua palavra, o revelar do Teu amor, do Teu carinho, do Teu cuidado. Senhor, que os nossos corações nessa hora possam estar completamente sensíveis, ó Pai, abertos, dispostos a ser cuidado, tratado, chamado a atenção, se necessário for, ó Deus, reformulado, mas que a Tua palavra seja a coisa mais importante a celebrarmos nesta noite, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, sê comigo. Eu estou aqui por uma direção do Senhor. E se o Senhor não estiver comigo, eu não posso prosseguir. Por isso, papai querido, cubra-nos com o sangue precioso de Jesus e nos dá completo acesso ao teu trono. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podem se assentar. Confesso para os irmãos que eu até agora estou sem saber direitinho como é que eu começo a ministrar a palavra, mas por um motivo simples. O que eu vou falar aqui hoje veio até porque de muitas coisas que acho que todos nós estamos percebendo, não só na nossa cidade, não só no nosso estado, no nosso país, mas no mundo como um todo. Estamos vivendo dias tristes. Tivemos ontem aí a notícia do rapaz lá nos Estados Unidos, um servo de Deus que ministrava a palavra para jovens, assassinado. Tivemos o caso de uma outra moça também que, sem ter envolvimento nenhum com nenhuma outra pessoa, simplesmente foi esfaqueada dentro do trem. Tivemos, se eu não me engano, hoje um rapaz que se suicidou aqui no centro de São José. Então temos vivido dias tristes, fora outras coisas que eu nem vou ficar aqui comentando.
E, particularmente, quando eu já estava com esse tema na mente, que é relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Então, o tema hoje da ministração é intimidade com Deus, uma questão de relacionamento. Particularmente hoje, eu confesso, estamos em casa do Pai. Eu acho que é sempre bom a gente tratar de coisas de família dentro de casa. Hoje eu confesso que eu fiquei chateado. Fiquei chateado por uma situação tratada entre irmãos da igreja e que muitas vezes a gente quer levar a situação da maneira mais simples, mais leve possível. E às vezes, não sei se pelo meu jeito de 30 e poucos anos dentro de carreira militar, às vezes a gente acaba sendo um pouquinho mais direto, um pouquinho mais duro, e às vezes as pessoas não entendem a brincadeira que a gente faz. Mas ao mesmo tempo eu esperava um pouco mais de como o Bruno tem ministrado, maturidade, um pouco mais de maturidade para todos nós. E a maturidade só vem se a gente tem relacionamento. A maturidade só vem se a gente tem um padrão para seguir. A maturidade só vem se a gente tem intimidade. E tudo isso ficou na minha cabeça o dia inteiro. E eu falando, Senhor, até onde nessa história, de tudo isso, dessas notícias ruins que estão acontecendo, dessa minha chateação hoje, até onde está faltando a nossa intimidade com o Senhor? Até onde está faltando o nosso relacionamento com o Senhor? E por isso, essa mensagem hoje, na verdade, são uma composição de duas mensagens curtas que eu ouvi, mas que fazem muito sentido. E isso me fez questionar. E aí eu comecei a lembrar, quando a gente é pequeno, né, nós temos aí os nossos pequeninos correndo, graças a Deus, na casa do Senhor. Mas quando a gente é pequeno, olhando assim para quem, eu sei que muitas vezes pode acontecer da pessoa não ter tido o pai ou a mãe dentro de casa, mas em algum momento das nossas vidas, quando nós éramos pequenos, nós tínhamos adultos que eram responsáveis por nós. E que se não fossem os pais naturais, fizeram o papel de pai muito bem. Ou, às vezes, infelizmente, não, mas eram aquelas pessoas que eram a nossa referência como pai e mãe. E esses são os nossos primeiros relacionamentos. Como eu disse, podem ter sido bons ou ruins, mas são nossos primeiros relacionamentos. E uma coisa que me chama a atenção, que normalmente quando a gente era pequeno, principalmente ainda na fase da infância mesmo, não digo na fase da adolescência, porque na adolescência a gente já começa a ser questionador, falar as coisas. Mas quando a gente é criança, a gente pode até fazer birra, cair no chão, chorar, né, Maiara? Como a Maria provavelmente às vezes faz. Mas tem um momento que a criança entende que ela precisa daquelas pessoas que estão ali sob o cuidado dela, cuidando dela. E ela entende que ela vai ter que parar, porque ela precisa do relacionamento com aquelas pessoas. E nisso ela vai crescendo, ela vai se fortalecendo, ela vai desenvolvendo o seu aspecto como ser humano, um caráter, um indivíduo. E muitas vezes, quando nós somos crianças, nossos pais às vezes falam assim para a gente, olha, não faça isso, não faça tal coisa. Você até pode ter feito birra, tudo, mas no final das contas, você acabava obedecendo seu pai. E na maioria das vezes, eu digo por mim, eu acho que vocês podem concordar. Na maioria das vezes, mesmo que a gente ficasse emburrado, depois a gente falava assim, meu pai estava certo, minha mãe estava certa. Eu fiquei bravo que não deixou eu sair, porque não deixou eu comprar tal coisa, mas meu pai e minha mãe estavam certos. E se não fosse assim, talvez muitas das coisas que nós sabemos hoje, que nós somos como indivíduo, nós não seríamos porque lá atrás tinha faltado esse relacionamento, essa intimidade. E esse texto que nós lemos aqui, esse primeiro texto, ele começa tratando que Jesus tinha ido para a terra dele. Poxa vida, se a gente parar para pensar, quem às vezes está morando fora de casa, fora da sua cidade, a coisa mais normal é você voltar para a sua cidade e as pessoas saberem quem é você, te conhecerem. Mesmo que às vezes você tenha ficado um tempo longe, dependendo da sua história, né, como a gente brinca com os mineiros, você é filho de quem? Né? As pessoas já sabem. Mesmo que não te conheçam pessoalmente, fala assim, o Bruno é filho da irmã Jaqueline, nossa, então o Bruno deve ser assim, porque a irmã Jaqueline é assim. Né? A Alice deve ser
gente boa, porque a mãe dela é super gente fina. O pai não sei nem tanto, né? Mas a mãe é gente fina. Entendeu? As pessoas devem falar isso. Só que nesse momento aqui, a gente vê que as pessoas começaram a perguntar, mas quem que é esse? É o filho do carpinteiro, filho de... Só que não estavam fazendo referência a Jesus pelaquilo que ele já estava fazendo. Então a gente começa a entender o quê? Que as pessoas até conheciam, tinham uma certa familiaridade com Jesus, mas não vivenciavam, não tinham intimidade com ele. E isso é importante porque o ser humano ele foi criado para viver em relacionamento. E muitas vezes nessas histórias nossas de relacionamento, seja por diversos fatores, nós acabamos ou valorizando esses relacionamentos ou desvalorizando esses relacionamentos. E quando isso acontece, geralmente a gente acaba desvalorizando muitas vezes quem a gente já conhece há um grande tempo. Mas por quê? Aí você pode me dizer, porque a pessoa me maltratou, a pessoa me magoou. Às vezes não. Para pensar aí, não precisa me responder. Mas faz um breve refresh na tua mente aí. Pensa aí para trás um pouco, de talvez pessoas que você, em determinado momento, valorizava, gostava, botava num patamar assim, e hoje você não está nem aí com a pessoa. E se você for para pensar, fala assim, mas por que eu parei de valorizar aquela pessoa? Aquela pessoa nunca me fez mal. Aquela pessoa nunca me odiou, nunca me jogou numa situação ruim. Por que eu parei de valorizar aquela pessoa? E aí eu ouvi uma frase dessa primeira ministração que diz, familiaridade, presta atenção, familiaridade gera incredulidade. Quando eu ouvi isso, eu falei, caramba, como é que isso afeta a minha vida e a sua vida? A gente vê isso explícito assim, ó. Que sabedoria, no versículo 2, né? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Se as pessoas sabiam que ele era filho de Maria, que ele era irmão de Tiago, de José, então eles já deveriam ter ouvido o que Jesus andava fazendo. Mas não valorizava, porque o texto mais à frente fala que ali poucos milagres ele fez. E isso me chama a atenção porque se a gente for olhar no dia a dia, não vou falar para o mundo inteiro, mas se a gente olhar no nosso dia a dia, quantos lugares vocês entram por dia que não tem uma referência de Jesus? Vamos lá, me ajuda aí. Supermercado, o que você vê no supermercado que te lembra Jesus? As pessoas. Perfeito, mas por que as pessoas? Não, pode falar, gente, não tem certo e errado. Não tem, normalmente a gente entra, às vezes em supermercado, pode ter uma cruz, ou às vezes tem uma imagem de um santo. Mas a gente que conhece a verdade, mesmo que você olhe para o santo, você já lembra logo de Jesus na cruz. Você fala, poxa, né, eu tinha que estar... Quantos lugares, cartório, fórum, escolas, rodoviária, enfim, tem vários lugares que a gente entra, ou tem uma imagem, ou tem um crucifixo, ou tem uma Bíblia, ou tem um louvor tocando. Essa semana mesmo eu peguei um Uber e o senhor estava tocando, eu vi que era louvor. E ele, o senhor quer que desligue o carro? Eu falei, não, irmão, pode deixar. Vamos na benção aí. Né? Só não fiquei conversando com ele, porque eu já estava logo de manhã cedo resolvendo assunto do trabalho. Mas fui ouvindo ali louvor. Então a gente tem referências. Mas isso, se a gente for parar para pensar, muitas pessoas então têm familiaridade com Jesus. Mas só de ouvir falar, só de ver os sinais, mas não de se relacionar. Eu lembro que eu já contei isso uma vez para os irmãos, que quando eu ainda não tinha me convertido, mas eu já tinha vivido boa parte da minha vida dentro de uma igreja católica, depois tinha frequentado terreno, centro espírita, enfim. E um dia um rapaz que era evangélico, cujo nome era Gessé, trabalhava numa empresa chamada Asas do Socorro, foi fazer um serviço lá no Parque de Lagoa Santa, lá na aeronáutica onde eu trabalhava, na minha sessão, e a gente conversando, brincando, tudo ali. E um dia ele chegou para mim e falou assim, você conhece Jesus, Sérgio? Eu falei, claro que eu conheço. Amigão, gente boa. Aí ele falou assim, e se eu te disser que você não conhece Jesus? Eu fiquei muito bravo com ele na hora. Fiquei bravo, eu falei, como assim, cara? Você mal me conhece, vem falando que eu não conheço Jesus. Ele falou assim, deixa eu te fazer outra pergunta. Você sabe quem é o presidente da República?
naquela época acho que era o Itamar Franco, nem lembro. Eu falei, sei, é fulano de tal. Ele falou, mas você conhece ele? Eu falei, conheço. Ele falou, conhece de morar, de viver com ele, de ter intimidade com ele? Eu falei, não. Ele falou, a mesma coisa com Jesus. Aquilo foi um tapa na minha cara. Eu continuei bravo com ele, mas aquilo me incomodou. Porque eu comecei a pensar naquilo. Eu falei, o que esse cara está querendo dizer? Porque eu estava na familiaridade. Só que quando você está muito acostumado com alguma coisa, quando você está muito acostumado com algo que você já vê, você já não começa a dar valor para aquilo. Quer ver uma coisa? Existe uma teoria aí, eu não sei direito, se chama das janelas quebradas, teoria de... Tem um nome em inglês, esqueci agora. Que o pessoal fala o seguinte, que se você passa num lugar e tem uma janela quebrada, e você deixa para lá, e no outro dia outra pessoa passa e quebra mais um pouco, aquilo vai passando, até que aquilo se torna tão normal que ninguém mais liga que aquela janela está quebrada. E muitas vezes nós podemos estar fazendo isso com Jesus. Estou tão acostumado de saber que eu vou na igreja, eu leio a palavra, eu oro, eu choro dentro da igreja, eu faço jejum, eu vou no GCN, eu venho na escola bíblica, mas é aquele momento ali. A sua familiaridade é aquilo, porque você está acostumado a fazer aquilo. Mas saiu dessa porta para fora, ou saiu de onde você estiver, já não é mais intimidade. Você já está deixando aquilo virar algo natural. Qual que era a diferença que o próprio texto fala aqui? Que os discípulos, eles acompanhavam Jesus. Eles estavam todos os dias com Jesus. Eles estavam vivenciando aquele homem que andava sobre a face da terra, trazendo, como o Bruno comentou nas aulas também. Terminei hoje, tá, Bruno? Estou fresquinho porque eu terminei hoje. O próprio tabernáculo de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, andava no meio dos homens. Porque o plano original de Deus, já estou dando spoiler para quem ainda não assistiu a aula, mas o plano original de Deus é viver com o homem. Deus não criou o homem para o homem viver separado de Deus. Deus criou o homem para que o homem vivesse com ele. Mas por conta do pecado, como também já foi orado aqui, que o pecado nos faz separação de Deus, Deus precisou enviar o Filho dele, que já era um projeto dele, para que o homem pudesse voltar a viver em comunhão com ele. Porque quando a gente tem intimidade gera fé. Quando eu tenho intimidade, no exemplo que eu falei, com meu pai e com minha mãe, se eu tenho intimidade com meu pai e com minha mãe, fatalmente eu vou pegar hábitos, jeitos, maneiras que meus pais têm. Ou às vezes eu vou até pegar a profissão que meu pai tem, às vezes eu vou pegar a profissão que minha mãe tem, porque eu tenho intimidade com eles. Chega ao ponto de olhar para o meu pai e para minha mãe e falar, mamãe não está legal, papai não está legal. Ou os pais olhar para o filho e falar assim, tem alguma coisa errada com esse menino, tem alguma coisa errada com essa menina. Porque é intimidade. Agora, se do outro lado, mesmo dentro de uma família, a gente está sempre assim, você é burro, você não serve para nada, não vou falar mais nada com você. Aquela familiaridade, você passa a viver todos os dias como aquela pessoa, sabendo que é seu filho, sabendo que é alguém da sua família, mas você ora como se fosse alguém qualquer que está dentro de casa. E às vezes nós fazemos isso com Jesus. Eu posso estar com a Bíblia em casa, eu posso estar louvando, eu posso estar vindo nos cultos todos os domingos ou todas as quintas, mas isso está sendo só um ato de familiaridade. E isso pode me levar à incredulidade. Por quê, irmão Sérgio? Por quê? Porque se eu não me alimento da palavra de Deus, eu vou me alimentar de outras coisas. Isso é natural do ser humano. Nós estávamos comentando sobre isso ontem lá no GCN. É natural do ser humano. A gente quer sempre conhecimento, a gente quer... Existe uma pirâmide chamada pirâmide de Maslow. Não sei quantos aqui já ouviram falar sobre isso. Mas essa pirâmide, normalmente, na base da pirâmide, eles dizem que são as necessidades mais básicas do ser humano. Comida, proteção, uma casa, necessidades fisiológicas. Você com isso satisfeito, garantindo isso, você passa para um segundo nível, que é o nível de segurança. Você precisa ter um lugar abrigado, protegido, para que você possa melhorar. Depois disso, você passa para um terceiro nível, que é o nível da família. Aliás, desculpa, o segundo nível é o nível da família, que é onde você se sente amado. Você tem alguém com quem se relacionar, né? Você sabe com quem se espelhar. O terceiro nível é a segurança. O quarto nível já começa a ser o nível de você buscar o reconhecimento, ou seja,
que as pessoas podem olhar para você e falar assim, poxa, pessoa, gente boa, trabalha, estuda, não sei o quê, de você ser conhecido pelos outros. E o último nível seria o da autossuficiência, de você falar assim, nossa, eu sou uma pessoa que estudei, trabalhei, quis fazer tudo que eu planejei eu consegui fazer. Isso seria o topo da pirâmide. E muitas vezes lá nessa base da pirâmide, nos nossos relacionamentos pessoais, nós estamos agindo com familiaridade, o que gera incredulidade. Ao passo que, se andarmos com os discípulos, diariamente com Cristo, vamos crescendo em fé, porque a intimidade gera fé. Se eu pergunto para vocês, eu não, mas eu e você, qual a minha condição hoje? Qual a sua condição hoje? Você está familiarizado com Cristo ou você tem intimidade com Cristo? Pare e pense um pouquinho. Por quê? Quando eu estou familiarizado, eu faço como as pessoas que estavam aqui no verso 2 e 3. Quem é este que tem essas coisas, né? Que sabedoria é essa que foi lhe dada? Como fazem tais maravilhas por suas mãos? Eu até sei que Jesus faz maravilhas. Eu até sei que Jesus faz milagres. Mas eu ainda continuo duvidando. Porque eu estou perguntando quem é ele. Ué, mas peraí, eu não estou lendo a palavra? Eu não estou indo na igreja? Não estou vendo? Como é que eu ainda não sei quem é Jesus? E pior, né? Porque lá no versículo 6 ele fala, admirou-se da incredulidade deles. Mas mesmo assim Deus não depende da minha fé e da sua fé. Ele continua fazendo o trabalho dele. Só que com certeza o coração de Deus, o coração do Pai, estamos na sala do Pai, o coração de Deus, o coração do Pai se entristece com isso. Porque nós estamos quebrando mais uma vez o relacionamento com Deus. Mas se ao invés de eu ser familiarizado, eu sou íntimo de Jesus, aí eu vou saber quais são os milagres que ele faz, eu vou saber o porquê que ele fala, o porquê que ele muda na minha vida. Isso aqui é outro exemplo de familiarização, como isso muda também nas coisas da cabeça da gente. Na ministração que eu vi, diz que um rapaz chamado Nicolas, não peguei o sobrenome dele, em 1700 e pouco, ele pegou um motor a vapor e colocou numa charrete. Isso foi o princípio, os primórdios do carro. Então, no começo, quem olhava aquilo falava assim, caramba, olha, nós vamos passar na casa daquele cara, o cara botou um motor numa charrete e saiu puxando. Aquilo era novidade, então todo mundo queria passar na frente da casa dele e ver. Foi a mesma coisa quando, em 1908, Henry Ford construiu os primeiros carros. Todo mundo que tinha um carro, a pessoa falava assim, nossa, que coisa de louco, nós vamos passar na casa daquele cara, olha, comprou um Ford, modelo T, que era o 1910, era o primeiro modelo, era o único modelo de carro que tinha, todos iguais, mas as pessoas tinham curiosidade. Hoje, existe mais de bilhões de carros sobre a face da Terra. E hoje, com raríssimas exceções, né, que às vezes é homem, principalmente homem, né, a gente é bobo, não vê um carro novo, bonito, mas as pessoas já não se assustam. Já não é novidade. É carro. Pode chamar a atenção por ser um carro diferente, mas é um carro. Isso para a gente, nós já estamos familiarizados com aquilo. Já não é algo que vai fazer diferença na minha vida ou na sua vida. E a familiarização gera desvalorização. Quando eu só me familiarizo com Jesus, quando eu não busco uma intimidade, quando eu não busco algo de viver, de caminhar junto com Ele, eu acabo desvalorizando aquilo que Jesus já fez, faz e ainda vai fazer na minha vida. Já a intimidade, ela gera valorização, porque é sinal de que eu conheço aquela pessoa a fundo, é sinal de que eu sei o que ela pode agregar na minha vida, o que ela pode me ensinar, né? E a pessoa que é familiarizada com Jesus, ela fala, essa frase também foi impactante para mim. Quem é familiarizado com Jesus, fala de Jesus. Mas quem é íntimo com Jesus, fala com Jesus. Entenderam aí? Eu vou refazer a frase. Quem é familiarizado, fala muito de Jesus. Mas quem é familiarizado, fala pouco com Jesus. E a pessoa que também estava ministrando falou o seguinte, que antigamente os primeiros cristãos, eles tinham pouco conhecimento sobre tudo que Jesus fez, porque naquela época praticamente não se tinha palavra escrita, as coisas eram contadas de boca, e a maioria das pessoas, não tem esse número certo, mas acredito eu que mais de 90% das pessoas não tinham uma educação assim como a maioria hoje das pessoas tem.
Então hoje, comparando com os cristãos daquela época, nós sabemos muito mais sobre Jesus do que eles. Só que eles viviam muito mais intimamente com Jesus do que nós vivemos hoje. Não é algo estranho? Eu conhecer tanto sobre uma pessoa, mas viver pouco com ela? Por que isso, irmãos? Porque eles queriam estar perto de Jesus. Mesmo aqueles que às vezes não estavam perto, quando ouviam falar de Jesus, que Jesus curava, que Jesus fazia milagres, que Jesus estava... As pessoas saíam de longe e iam atrás dele, iam buscar ele. Queriam estar por perto de Jesus. Sabemos, a palavra de Deus mostra isso, que muitos iam lá, pegavam sua bênção e iam embora. Mas muitos, por verem a transformação que Jesus causava na vida deles, permaneciam. Ficavam ali, não se afastavam, criavam intimidade com Jesus. E aí tem um outro texto que é Mateus 7, 22, 23, que diz o seguinte: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais iniquidade. De quem que vocês acham que Jesus está falando aqui? De quem é familiarizado com Jesus ou de quem tem intimidade com Jesus? Vê o perigo que eu e você corremos de se a gente só tratar Jesus como alguém familiar à minha pessoa? Como alguém que eu conheço, está aí todo dia, eu cruzo com ele todo dia. Meu irmão, familiaridade eu tenho que tratar, não menosprezando nem nada, tenho que tratar com familiaridade meu vizinho. Dentro de casa, eu tenho que ter intimidade. Se estamos na casa do Pai, eu tenho que ter intimidade com Cristo. Agora, que intimidade é essa que me faz ser uma pessoa dentro da igreja e uma outra pessoa fora da igreja? Isso aí já não é intimidade, aí eu estou tratando de familiaridade. E por ter intimidade, quando eu decido ter intimidade com Cristo, eu entendo que intimidade, nesse relacionamento com Cristo, intimidade é uma ponte, intimidade é o final de uma ponte que a gente chega no relacionamento com Deus. E que ponte é essa que me leva até Deus? É a nossa santidade. Vamos ler João 14, 21, ver o que diz lá, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha que coisa bonita. Aquele que guarda os meus mandamentos. Quem é que vai guardar os mandamentos? Quem está familiarizado ou quem tem intimidade? Quem é que Jesus vai amar? Aquele que ama os mandamentos dele. E ainda, Jesus fala, você vai amar Jesus, ele vai mostrar o Pai para você através desse amor, e ele vai nos amar. Então, 3 coisas acontecem quando nós passamos a buscar essa intimidade com Deus, buscar esse relacionamento com Deus. Primeiro, guardar os mandamentos, porque quando eu guardo os mandamentos, quando eu tenho intimidade com Deus, eu estou amando a Jesus. E se nós amamos a Ele, nós também estamos amando o Pai. E se nós estamos amando os mandamentos dele, amando o Pai, Jesus fala assim: eu vou amar vocês, meu irmão. Opa, você está amando meu Pai, está amando tudo que eu faço, eu vou amar vocês também. Olha que coisa linda. Mas isso é só quando eu tenho intimidade. Familiaridade não me vai levar a isso. Andar em santidade é guardar seus mandamentos. O pecado da desobediência quebrou o relacionamento com Deus. Quem ainda não assistiu, assistam nas aulas que o Bruno está falando, ele vai falar muito sobre isso. Mas é coisa simples. Irmão Sérgio, então, mas eu não... Muitas pessoas às vezes falam aí para a gente: mas eu não mato, eu não roubo, eu não trafico, eu não sei o quê. Não é só isso, meu irmão. Não é isso que Deus está falando. Não é por obras que nós recebemos a salvação. Mas quando eu gosto, quando eu entendo aquilo que Cristo fez por mim e por você, eu vou fazer boas obras. Eu vou querer realmente me limpar daquilo que me atrapalha de viver um relacionamento completo com Cristo. Como que é o exemplo disso, irmão Sérgio? Quando eu sou criança, ou quando eu estou crescendo, que o pai e a mãe chegam assim: fulano, para de fazer isso, porque senão você vai se dar mal. Lembra aquela história? Não põe o dedo na tomada, senão você vai tomar choque, aí a criança vai lá e
Até que um dia toma choque, aí para. Aí quando a gente às vezes é adolescente, pai e a mãe falam assim pra gente: não quero ver você andando com fulano. Ah, mãe, mas é legal, não sei o quê. Aí às vezes acontece uma tragédia, você é envolvido em uma situação ruim, aí você vai falar assim: poxa vida, meu pai e minha mãe falaram para não andar com fulano, não andar em má companhia. Salmos fala: aquele que se assenta na roda dos escarnecedores. E escarnecer, meu irmão, muitas vezes não é aquela pessoa que está falando palavrão. Não é aquela pessoa mas aquela pessoa que tem uma conduta que, se você olhar perante a palavra de Deus, você está indo para o caminho errado. Você está indo no deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aí você passa a ser o quê? Uma pessoa que murmura. Você passa a ser uma pessoa que reclama de tudo. Mas levantar um dedo para ajudar, você não faz isso. Você está vivendo na familiaridade. Você não está vivendo num relacionamento. Você não está vivendo em santidade. Santidade é você se separar daquilo que te impede de viver um relacionamento com Deus. E, de novo, a desobediência gera desvalorização e incredulidade. A obediência, pelo lado contrário, vai me gerar intimidade, fidelidade com Cristo. Olha que coisa impressionante também, que diz em Provérbios 10, 27. A gente vai passear um pouquinho aí, mas para vocês verem como é interessante aquilo que Deus sempre fala aos nossos corações. Provérbios 10, 27 diz assim: o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Irmão Sérgio, mas eu falei, eu já sou bonzinho, eu não roubo nem nada. Cara, mas quando a gente não está vivendo intimidade com Cristo, outras coisas vão entrar na minha cabeça, eu vou ter intimidade com outras coisas. E aí, fatalmente, em algum momento da minha vida, eu vou acabar indo para o lado da perversidade. Como assim, irmão Sérgio? Vou virar ladrão? Não estou precisando exagerar, não. Mas sabe quando às vezes, por exemplo, no local de trabalho, você tem a sua vida correta, está fazendo tudo certo, você chega na hora certa, você faz as coisas como tem que ser feito, não sei o quê. E aí, por você ir acostumando, se familiarizando com a palavra de Deus e ficando mais íntimo daquele seu amigo que chega atrasado, fala, deixa de ser bobo, um dia que você chegar atrasado não tem problema. Ficando mais íntimo daquele que seu amigo fala assim: faz de qualquer jeito aí que está tudo certo, no final das contas ninguém vai ver, vai estar tudo embora assim. Não, está faltando uma peça aqui, não, vai lá, ninguém vai ver, vamos embora. Você está indo para o caminho da perversidade. Você está se afastando de Deus. Lembre-se, não é Deus quem se afasta da gente. Nós é que nos afastamos de Deus. Nós é que, pela desobediência, colocamos uma barreira entre eu e Deus. E a grande recompensa justamente da gente ser fiel, viver nessa santidade, cruzar essa ponte e alcançar a intimidade com Deus, é o que Jesus falou no final do versículo 6 lá, né? No versículo 21, que Deus vai nos amar, de João 14, 21, que Deus vai nos amar, que Deus tem preparado algo especial para nós, né? E, irmãos, caminhando já para o final, outra coisa que é importante, 2 Coríntios 7:1 vai falar de como eu posso viver essa santidade, de como eu posso me aperfeiçoar, porque, irmãos, eu sei, nem todo mundo é igual, nós somos diferentes. E às vezes o que é fácil para eu fazer, para você é um pouco mais difícil. Tem gente que consegue, por exemplo, ler grande quantidade de livros, enquanto outros têm mais dificuldade. Tem gente que tem mais facilidade de jejuar do que o outro. Tem gente que tem mais facilidade de passar 3, 4, 5 horas ajoelhado orando do que o outro. Não é por isso que Deus vai me medir a minha fé e a sua fé. Mas são o conjunto dessas coisas que cada um de nós fazemos dentro da nossa capacidade, dentro do nosso limite, dentro da nossa intimidade com Deus. Porque, de novo, pegando o exemplo de casa, se um pai e uma mãe ensinam um filho ou uma filha, sei lá, a cozinhar, a fazer uma coisa, um filho não vai fazer igual ao outro. Às vezes lá em casa eu até dou risada, né? Porque minha esposa fala assim: faz tal coisa aí para o almoço pra gente. Aí eu chego lá e ela fica doida da vida. Quando às vezes eu vou fazer carne com batata, eu já jogo batata no jeito. Ela assim: mas você não cozinhou antes? Você não temperou? Eu falei assim: deixa eu fazer do meu jeito. No final dá tudo certo, a gente vai comer e está tudo certo. Mas ela tem um jeito de preparar e eu tenho o meu jeito. No final das contas dá certo. Às vezes eu acho que o meu fica até mais gostoso, mas tudo bem, né? Vamos lá. 2 Coríntios 7:1 diz assim: tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza,
tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Temor não é pavor, preste atenção nisso. O temor faz a gente ter respeito pelas coisas. Eu sempre falo para os irmãos assim, desde a primeira vez na minha vida que eu subi no altar para orar, para ministrar, eu sempre tive muito medo. Eu lembro que a primeira vez que eu subi num altar, não foi nem para ministrar a palavra, foi para fazer um momento de adoração, não sei o quê. Eu lembro que minha filha, na época devia ter uns 10 anos, ela falou assim, pai, a boca do senhor estava branquinha, que eu achei que o senhor ia desmaiar lá em cima. De tanto medo, de tanto respeito que eu tenho pelo Senhor. Hoje eu resolvi, tirei meus sapatos aqui, porque para mim, eu estou num lugar santo. E eu quero ter respeitado. Não estou falando que vocês, quando sobem, é eu, o meu relacionamento com Deus, que eu quero viver assim. Eu quero considerar um lugar santo onde eu não me julgo digno de pisar com o sapato aqui em cima. Nesse momento. Não estou falando da minha postura. Mas quando a gente busca esse aperfeiçoamento, nós precisamos nos separar dessas coisas, irmãos. Precisamos parar dessas coisinhas de menino, de não gostei, emburrei, não falo mais com você, Belém, Belém. Ô, gente, para. Sabe? Poxa, se não dá, não deu, está tudo certo. Se eu te peço uma coisa e você não tem condição de fazer, beleza, está tudo certo, irmão, vamos caminhar em paz, um vai ajudando o outro. Hoje eu posso, amanhã eu não posso, vou te pedir ajuda. E eu não estou falando só de bem financeiro, não. Desculpa, tá? Vou aproveitar aqui. Queria que tivesse mais gente aqui para ouvir isso, mas Deus sabe todas as coisas. Uma coisa que me chateia muito, magoa muito, e não estou falando isso por ser melhor do que ninguém, não, mas me chateia muito quando muitas vezes a gente acaba a escola bíblica dominical e são sempre os mesmos que eu vejo arrumando a igreja. E às vezes a gente está aqui arrumando a igreja, o pessoal está por aí, ó, conversando. Estão familiarizados. Caiu naquela, tem André, Diana para arrumar, irmão Sérgio, pastor Rodrigo. Não vou ficar falando o nome de todo mundo, porque eu posso ser injusto com alguém. Mas eu estou falando daqueles que sempre estão aí. Que fatalmente, né, o pastor Rodrigo, eu somos que damos uma aula para o Diana, o Bruno, acaba sobrando. Então, assim, são várias coisas que se a gente for olhar como família, eu estou muitas vezes tratando com familiaridade e não com intimidade. E pior, então, quando a gente pensa assim com relação a Deus. Então, de novo, igreja, a gente tem que entender que o meu relacionamento com Deus é quando eu venho para a igreja para louvar, para adorar ao Deus que faz tudo na minha vida. Porque quando eu venho na igreja só para pedir, eu estou vivendo uma familiaridade com Deus. Tipo assim, vou passar lá no domingo, como se eu fosse passar no mercado, comprar um pão, né, para encher a pança, com um pãozinho bom, quentinho, mas no outro dia o pão já foi, filho. O pão já foi. Eu vou falar porque já aconteceu comigo. Quantas vezes a gente está aqui tão desorientado que você sai da igreja e pergunta assim, irmão, o que foi pregado? Você cri. Você só estava de corpo presente aqui. A alma estava quilômetros, estava lá na lua. Estava a quilômetros de distância. Familiaridade e não intimidade. Purificação, santidade, nos separarmos. Isso faz com que nós tenhamos um relacionamento mais profundo com Deus. Aproximar-se de Deus é estar cada vez mais perto da revelação. Quantas vezes a gente briga, dá murro em ponto de faca, toma decisão errada, por quê? Porque eu achei que só de eu ter lido 5 minutos a Bíblia, eu já tinha resposta para aquilo que eu estava precisando de Deus. Porque eu achei que, porque eu fiz uma campanha de jejum de 21 dias, Deus tem a obrigação de me responder aquilo que eu pedi para Ele. Porque eu vou todo domingo, toda quinta-feira na igreja, vou no GCN, vou na IBD, Deus tem a obrigação de abrir aquela porta de emprego para mim. Não é assim que funciona. Intimidade não gera cobrança. Intimidade gera agradecimento. Intimidade gera confiança. Intimidade gera fidelidade. Intimidade gera valorização. De inclusive você entender que quando é não, é não. E Deus tem os motivos dele de dizer não para mim e para você. O pessoal do louvor, se quiser ir subindo, que eu já estou encerrando. Santidade não é um meio de nós evitarmos punições, mas com temor evitar algo de negativo possa acontecer nas nossas vidas. Entenda que se eu vivo esse relacionamento com Deus com intimidade,
se eu vivo me separando das coisas que me afastam de Deus, quando eu vivo esse nível de santidade, Deus muitas vezes vai estar nos livrando de coisas que nós não sabemos, de coisas que vão ser prejudiciais, que vão ser laço na minha vida e na sua vida. Precisamos, irmãos, ser como Salmos 1:1 diz, 1:3, que diz que nós devemos ser como árvores plantadas junto ao ribeiro das águas. Não é? Que diz assim, Salmos 1:3 diz: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Nós temos momentos de, como a gente está vendo agora, no momento que não cai chuva faz tempo, de que há uma sequidão, há uma certa aridez, não só para as plantas, mas nas nossas vidas. Às vezes nós passamos um momento que a gente fala assim, quando vai vir a bênção? Quando vai vir a chuva, Deus? Quando eu vou conseguir dar fruto? Mas se eu permaneço no ribeiro, junto às águas, no tempo certo o fruto virá. No tempo certo o fruto virá. Pode acontecer o que for, irmão. Eu posso chegar realmente um pouco com cara de cansado, com a cabeça assim, mas como foi louvado aqui, como foi cantado, o Senhor é aquele Deus que nos transforma. O Senhor é aquele Deus, como o Bruno orou, que vai mudando o nosso pensamento, vai curando as nossas doenças físicas e espirituais, para que nós possamos ter uma intimidade com Ele, investir nesse relacionamento. E por fim, os irmãos quiserem já se colocar de pé, nós vamos adorar o Senhor com uma canção. Mas Salmos 25:14, guarda aí, meu irmão. Salmos 25:14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer sua aliança. Vou ler de novo. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Nós vamos louvar a Deus agora com um cântico. Eu queria que, se vocês puderem, fechar seus olhos.